Fala galera, beleza? Se você está aqui hoje, você quer saber como integrar o InfraCost com o seu Atlantis, para que a gente consiga estimar o custo de cada pull request que você faz utilizando o Terraform. Então se você quer ver isso e muito mais, vem comigo! Eu sou o Bruno e você está no canal BRL Tech, seja muito bem-vindo. Então hoje a gente vai aprender como utilizar o InfraCost junto com o Atlantis. Então a gente vai realizar a integração da ferramenta que realiza a estimativa dos custos através da análise de arquivos Terraform em conjunto com o Atlantis, que é a ferramenta que realiza a aplicação dos nossos arquivos Terraform baseado em um fluxo, em um workflow GitOps através do Git. E quando o Atlantis realizar o plan dos nossos arquivos de Terraform, o InfraCost vai entrar em ação também. E em conjunto com o plan, a gente vai saber qual que é o custo da nossa infraestrutura. E através disso a gente vai conseguir realizar uma discussão para ver se aquela infraestrutura vale a pena ser deployada custando aquele valor X ou se as nossas configurações estão corretas. Então vamos lá, vamos aprender como fazer isso aí. Eu já deixei o site do InfraCost aberto aqui para que vocês possam visualizar a ferramenta, e do Atlantis a gente também já viu algumas outras coisas aqui no canal. Então vou deixar os cards aqui em cima do vídeo para que vocês vejam os outros vídeos que estamos aqui no canal sobre Atlantis e InfraCost. Para a gente realizar a customização do Atlantis, para ele conseguir trabalhar com o InfraCost, a gente precisaria criar um workflow customizável. E é justamente isso que a gente vai fazer. Só que para isso a gente precisa ter o InfraCost instalado dentro do nosso container. Hoje a gente não vai realizar a customização da nossa imagem do Atlantis no container. A gente vai realizar a utilização de uma nova imagem que é fornecida oficialmente pelo InfraCost. Essa imagem do InfraCost é a InfraCost Atlantis e ela tem embarcado o InfraCost e o Atlantis já dentro dela. Então a gente vai estar utilizando essa imagem e a gente vai configurar o nosso workflow para que utilize um script que tem dentro dessa imagem para que realize a estimativa dos nossos custos. Então vamos lá. Esse é o repositório oficial então do InfraCost dando suporte ao Atlantis. O InfraCost tem uma imagem oficial que eles distribuem que já vem com a configuração do Atlantis e do InfraCost já. Então a gente não vai precisar configurar uma imagem de maneira customizada instalando o Atlantis. Nessa imagem, para ficar claro que tem instalado, a gente tem o Atlantis instalado dentro dela e a gente também tem o Terraform e o InfraCost. Então quando a gente for realizar a execução do nosso Atlantis, nós vamos criar um workflow customizado para que execute o InfraCost nesse momento, e o retorno do plan do nosso Terraform vai ser um plan com os recursos, e também em adicional a gente vai ter o custo desses recursos, que vai ser o que o InfraCost vai fazer. Então eu vou deixar esse link aqui na descrição também para que vocês possam ver, e vamos descendo aqui para ver como que é o funcionamento dessa imagem do Atlantis. Aqui ele fala mais ou menos como que funciona essa implementação e a gente consegue ver um exemplo de um output de plan aqui. Então ele fala quais os recursos que a gente vai ter na nossa infraestrutura e logo abaixo a gente tem a estimativa de custo do InfraCost. Ele vai trazer para a gente qual que é o custo mensal e qual que é o custo mensal após o apply daquelas configurações que a gente está mandando no pull request. Seguindo aqui, a gente tem como realizar a utilização. Então ele fala que a gente precisa realizar o InfraCost diff em cima do plan file, mas ele explica aqui que a gente já tem um arquivo SH lá dentro dessa imagem de maneira oficial que vai realizar esse diff para a gente. Se a gente olhar aqui embaixo, a gente consegue ver que precisamos passar algumas variáveis que a gente já tinha também na configuração do Atlantis, como o GH-User, o GH-Token, o Webhook Secret também e os repositórios. Isso nada mais são do que as configurações do nosso Atlantis. E aqui a gente consegue ver que a gente vai passar um repos, e o repos nada mais é que o nosso workflow customizado, que é o nosso repos.yaml que a gente tem lá na nossa infraestrutura do Atlantis, como Terraform. Então a imagem customizada que a gente vai estar utilizando é essa aqui, a InfraCost Atlantis na versão latest. E a gente vai passar para dentro do nosso arquivo aqui de infraestrutura do Atlantis com Terraform essa imagem, para que ele possa realizar o deploy do nosso módulo de Atlantis com essa imagem aqui. Então aqui dentro do nosso Terraform eu vou criar uma nova variável, que vai ser a variável que eu possa passar a imagem que eu quero utilizar do Atlantis. Então vai se chamar Atlantis _image. Atlantis image. E aí sim a gente vai passar o valor da nossa imagem, que é o InfraCost Atlantis na tag latest. Após isso, a gente vai precisar realizar a configuração desse workflow aqui customizado lá dentro do nosso repos.yaml. Como a gente está utilizando o YAML aqui, então
vamos continuar utilizando o YAML. Aqui ele está descrito de uma maneira em JSON, mas vamos ver quais são as diferenças. Aqui a gente tem o workflow padrão que se chama Terraform InfraCost, aplicado para todos os repositórios, e a gente tem um init de maneira normal no plane e um plane normal. E aí a gente passa uma variável de ambiente para o nosso container, que é a InfraCost API Key. A gente já falou sobre a InfraCost API Key no outro vídeo, mas precisa obter a API Key rodando o InfraCost Register na nossa linha de comando. Então você tem que instalar o InfraCost na sua máquina e rodar InfraCost Register, e você vai ter uma API Key para consumir a estimativa de custos da ferramenta. Depois disso a gente tem que passar para ele o InfraCost Terraform Binary, e após isso a gente vai rodar um shell script, que é o InfraCost Atlantic, que esse vai ser o responsável por realizar a estimativa de custos para a gente. Então, voltando aqui no nosso repos.yaml, vamos apagar ele e vamos recomeçar. Eu nada mais vou fazer do que pegar ele em JSON aqui e vou escrever ele em YAML. A gente poderia estar utilizando JSON também, mas para ficar com uma sintaxe melhor, a gente vai acabar utilizando YAML pela legibilidade. Então a gente vai começar aqui pelo repos e a gente já vai passar o ID aqui, que é o que a gente já tinha antes, ID barra ponto asterisco, para que ele pegue todos os repositórios, e eu vou seguir aqui na criação. Bem, depois de implementado o nosso repos.yaml aqui, e a gente já realizou a passagem da variável do InfraCost Terraform Binary, a gente precisa também informar o InfraCost API Key, que é o que a gente viu aqui. Mas a gente não quer passar o InfraCost API Key de maneira engessada, então a gente vai injetar o InfraCost API Key por meio de uma variável de ambiente. Então a gente vai voltar aqui no nosso arquivo Terraform, nas nossas Customs Environment vars, a gente vai passar uma nova variável que vai se chamar InfraCost API Key. E por que a gente vai passar ela por meio do Terraform e não pelo meio do repos.yaml? Porque ela é um dado sensível, então a gente quer consumir ela de algum lugar e não queremos deixar ela plain text dentro do nosso arquivo. Então aqui eu vou colocar InfraCost underline API Key. E agora eu vou passar o valor para ela. Então, o value a gente vai acabar carregando ela também de uma variável do Terraform. Então, var.infracost API Key, e a gente vai declarar essa variável no nosso vars.tf. Então, variable InfraCost API Key, e aqui sim a gente vai colocar o tipo dela, tipo string, e descrição para ela, InfraCost API Key generated on command line. Beleza. E agora a gente precisa passar ela no tf-vars. Eu não vou abrir o tf-vars aqui, porque tem a informação do nosso GitHub Token também. Então eu vou realizar a passagem do InfraCost API Key aqui dentro do meu tf-vars. Então eu já injetei ela no Terraform tf-vars, e agora a gente está injetando ela dentro do nosso container através de uma variável de ambiente, não mais pelo repos.yaml. Agora que a gente já fez essa configuração do repos.yaml, a gente está utilizando essa imagem customizada do InfraCost, vamos aplicar essas alterações na nossa infraestrutura para ver se vai funcionar. Então eu já vou abrir o meu terminal aqui nesse repositório e vou rodar um Terraform plan para que a gente possa ver quais as diferenças da nossa infraestrutura anterior para a de agora com as alterações do InfraCost. Bom, a execução do plan terminou
Então a gente vai fazer o update in place do nosso task definition e a gente vai fazer o replace do nosso task definition também, porque a gente está mudando o nosso repos. Então a gente está colocando o Terraform InfraCost aqui no lugar do nosso repos padrão e a gente está passando também o InfraCost API Key. Então eu vou dar um Terraform Apply agora, para que a gente aplique essas alterações na nossa infraestrutura. Bom, o Atlantis terminou de executar o plan do comando apply. A gente vai confirmar aqui com yes para que ele aplique as nossas alterações na infraestrutura e vamos aguardar para que isso seja aplicado. Beleza, o Atlantis já realizou o apply do nosso comando, então agora a gente já consegue utilizar o InfraCosts nos nossos pull requests. Então vamos abrir o nosso repositório do Terraform que a gente estava utilizando anteriormente, que é o Terraform Atlantis. Bom, então agora com o nosso repositório aqui do Atlantis Terraform, que era o repositório que a gente já vinha interagindo com o Atlantis, o qual a gente configurou o webhook do Atlantis, a gente vai realizar a implementação e a criação de algum recurso que dá diferença nos custos da AWS. Para isso, eu estava pensando em a gente realizar o deploy de algumas instâncias R2. E para facilitar o nosso deploy, vamos utilizar o módulo da comunidade de instâncias. Eu já realizei a implementação aqui e só vou colar para que a gente faça de maneira mais ágil. Então a gente vai estar utilizando o módulo de EC2 Instances do Terraform Registry, da versão 2.0. Vou criar 5 instâncias do tipo M5 Large. E para isso eu vou seguir o nosso fluxo padrão de interação com o Atlantis. Então agora eu vou fazer todo aquele processo que a gente já sabe de criar uma branch, comitar os arquivos e fazer um push e abrir um merge request. Então, vamos lá. Bem, depois de feito o nosso push, nós vamos realizar a criação do pull request. Então, vou realizar a comparação dos arquivos e vou criar o pull request. Assim que eu criar o pull request, a gente já sabe que o comportamento padrão do Atlantis é realizar o plan dos nossos arquivos e assim a gente vai conseguir ver qual que vai ser a diferença de custos na nossa infraestrutura através do InfraCost. Então vamos esperar aqui o plan executar. Então depois do Atlantis realizar a execução do plan, a gente tem o nosso output aqui. Então vamos abrir o output para que a gente possa analisar. A gente no começo tem os nossos resources normais do Terraform, a gente tem a realização do create, então a gente tem uma instância aqui e a gente está esperando 5. Então vamos contar aqui: 1, 2, 3, 4 instâncias, 5. E após isso, a gente espera que o InfraCost dê um output para nós de custo estimado dessas instâncias na nossa infraestrutura, a partir de que a gente não tenha nenhuma instância e que a gente vai realizar o deploy de 5 instâncias na AWS. Então vamos conferir se ele conseguiu realizar essa estimativa de custo aqui para a gente. Então, depois desse plan, a gente já tem aqui um comentário chamado InfraCost Estimate. Então, após o InfraCost Estimate, a gente consegue ver qual que é a estimativa de custo para as nossas instâncias da AWS. Então, aqui embaixo a gente consegue ver que o nosso custo mensal de infraestrutura vai para $365. O nosso custo anterior era de 0 e estamos indo para 365. E mais adiante a gente também consegue ver qual que é o custo para cada um dos recursos que a gente está aprovisionando. Então o módulo EC2 Cluster.ws Instance na posição 0, que é o correspondente a uma das instâncias que a gente tem lá em cima, a gente vai ter o custo de $72,98. E nesses 72,98 a gente também consegue ver de onde que estão vindo eles. 70,08 é da instância em si, da máquina. $2,10 é do detalhamento de monitoria que a gente tem e $0,80 são dos nossos discos. Então a gente tem que multiplicar os 72,98 vezes 5, que é isso que o InfraCost fez, porque a gente tem 5 instâncias. Então a gente tem na posição 0, na 1, na 2, na 3 e na 4. Então esse é o nosso custo estimado mensal para as instâncias, $365. Como a gente não vai realizar a aplicação desse pull request, eu vou dar um close aqui
e a gente já conseguiu ver como que o InfraCost funciona. Então, para cada um dos pull requests que eu mandar, o Atlantis vai realizar o plan, vai realizar a estimativa de custos através do InfraCost e vai cuspir isso no output do Terraform. E a gente vai conseguir analisar se esse valor faz sentido para a gente. Se não fizer sentido, a gente vai realizar uma discussão no nosso pull request e vamos investigar se isso vale a pena ou não. O vídeo de hoje era isso, então galera, a gente realizou a configuração do Atlantis em conjunto com o InfraCost. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreve no canal para que você não perca nenhum dos próximos vídeos. Valeu e é nóis!